Olá! Hoje nós vamos falar sobre o sistema empresa. Vamos verificar como é que os sistemas de informação são aplicados nas empresas, como é que a gente utiliza isso em nosso favor no dia a dia das organizações para torná-las mais competitivas e mais eficientes. Funções empresariais. Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetua determinada função. Como a gente viu, sistemas, então, é um conjunto de partes que interagem entre si para atingir um objetivo comum. É importante a gente entender esse conceito para nós começarmos a imaginar como os sistemas de informação são aplicados nas organizações. Veja só, para nós termos uma compreensão maior, vamos ver como é que as empresas funcionam atualmente. As empresas hoje são que nem organismos vivos, são que nem um ser vivo. Ela pulsa, ela atua. E como é que o sistema de informação contribui para esse organismo vivo, que é uma empresa que recebe produtos, transforma itens, produtos ou serviços e entrega lá no final? Ela é composta através de sistemas especialistas ou funcionais. O que vem a ser isso? Que para cada função, para cada atividade dessa organização, ou seja, lá no departamento de pessoal, no departamento financeiro, no departamento de recursos humanos, no departamento de vendas, nós vamos encontrar, então, as diversas aplicações de um sistema de informação. É isso nós vamos chamar de sistema especialista. É aquele que é especialista numa função, numa atividade específica, ok? Vamos ver agora como é que nós aplicamos esses sistemas especialistas dentro das diversas áreas das empresas, as principais áreas. Vamos começar pelo comercial. O que faz o departamento comercial e o que o sistema de informação apoia ou auxilia essas áreas nas organizações? Primeiro, através do planejamento. O que ocorre no planejamento? Nós vamos fazer um levantamento de dados, vamos capturar os dados que vêm do mercado, ou as informações que a gente dispõe para disponibilizar para a diretoria tomar as suas decisões. Uma outra atividade é o acompanhamento das vendas. Nós conseguimos identificar as vendas por vendedor, por equipe de vendas, por diversas funções e atividades. Podemos acompanhar também as diversas áreas, por exemplo, das divisões de vendas ou dos distritos de vendas, como a gente possa vir a chamar. A produção comercial, nós vamos começar a ver qual foi a produção de vendas, por exemplo, realizada por um determinado período, quais foram as equipes que acabaram gerando o seu desenvolvimento, ou seja, eu consigo identificar o quanto nós produzimos de cada produto, quanto foi vendido, qual produto está sendo diminuído, qual foi a participação de cada equipe de vendas dentro desse resultado. Com isso nós temos dados sérios, ou seja, eu tenho dados críticos para que os decisores possam tomar a sua decisão mais adequada, visando os melhores resultados. E principalmente aí nós vamos ver uma outra atividade extremamente importante na qual os sistemas de informação têm uma larga contribuição. Avaliação de desempenho. E o que vem a ser a avaliação de desempenho? Identificar o desempenho das pessoas, das áreas, dos departamentos, das unidades, os pontos fracos e os pontos que têm necessidade de melhorar. Uma outra área onde nós usamos o sistema de informação e ela é extremamente importante na área comercial é a questão do marketing. Como é que a gente faz o planejamento de marketing? Como é que nós levantamos os dados de mercado, desde dados demográficos, saber quantas pessoas tem naquela região, imaginar como é que são as populações, quais são as tendências que estão acontecendo no mercado, o que o consumidor pretende, etc, etc. Repare nesse filme a seguir como esse publicitário obtém as informações e como ele aplica as informações numa campanha publicitária. É bem interessante, veja só. This is your brand image, Mr. Leach. We polled your primary demographic. You know what 89% said? Boring. Safe. We need to drop a bomb. We don't want hot dogs. Safe. What's in a hot dog? Don't tell me. I don't want to know. They're dangerous. What are we selling here? We're selling temptation, desire, animal instincts, gluttony, sin. We want to show man as he really is, a savage. He needs fire, he needs food, he hunts and gathers. What does he get? He gets a hot dog. We're pagans. We love our rituals. Our team hits the ball out of the park. We're screaming, we're insane. What do we want? We want a hot dog. Let's go straight to your preteen demographic. Kids, the little angels, they're not angels, they're monsters.
We give them a tuna sandwich. They don't want a tuna sandwich. They want a hot dog. O processo que engloba marketing, vendas e pós-vendas é como um nascimento, crescimento e, não digo morte do produto, mas a finalização. O marketing é onde ele é gerado, onde ele é o berçário do produto ou do serviço, é como vai ser feita a comunicação, como vai ser feito esse produto, como vai ser vendido esse serviço. A venda, ela é a parte do meio, é a parte que tem que acontecer, é a parte que a pessoa que vai saber vender tem que estar inteirada de todo o processo de construção do produto ou do serviço. Ela tem que acreditar no que ela vai vender. E o pós-venda é a finalização dessas duas etapas de uma forma que a pessoa, a empresa, se certifique que o que ela pôs no mercado tenha funcionado, para ela ou continuar vendendo dessa forma, ou melhorar, ou trocar o produto, ou mudar o serviço. Pudemos ver, então, a descrição das principais funções que são utilizadas na questão do marketing e da área comercial e uma aplicação na área de publicidade. Como a informação pode contribuir para isso. Agora nós vamos ver uma outra área, a área de produção ou operação. E o que faz a área de produção ou operação? É toda a área que faz as transformações dentro das organizações. Basicamente, nós vamos encontrar essa função nas indústrias. Como é que ela se processa? Desde o momento em que eu faço o ingresso das matérias-primas, esse armazenamento desses materiais, armazenamento de todos esses processos, e em seguida nós vamos fazer toda a transformação deles, acompanhando desde o planejamento e controle de produção, o que eu tenho em estoque, a movimentação dos materiais, a sincronia da produção. Repare que é uma área onde o sistema de informação é extremamente crítico. Veja só, pessoal, hoje até as panificadoras têm sistemas automatizados para fazer o preparo e a fase onde os pães são assados. Ele planeja a ventilação adequada, aumenta a temperatura e não faz uma queda brusca de temperatura ao final para sair do forno. Veja que todo esse detalhe tem qual objetivo? Acelerar a velocidade para a qual o pão seja assado, ganhar alguns minutos, com isso reduzir o consumo e oferecer ao cliente um produto com melhor aparência, um produto mais adequado ao que ele necessita. Assim, o uso dos sistemas de informação dentro dos processos produtivos e dentro das operações das empresas é muito importante, principalmente nessa interligação, para evitar que eu inicie a produção de alguma coisa e não tenha matéria-prima adequada a ele. Repare, esses detalhes são chave dentro de todos esses processos. Vamos ver agora uma outra área importante e uma área-chave das empresas, onde o sistema de informação tem diversos sistemas especialistas, que é a área de recursos humanos. E o que faz a função recursos humanos nas organizações? Ela é responsável por toda a administração das pessoas e todos os processos para os quais essa organização gerencia essas pessoas. Vamos ver agora, por exemplo, um vídeo que trata sobre um processo de recrutamento e seleção, que é uma das atividades de recursos humanos. A ver qué nos cuentan las máquinas. Parece que no nos cuentan nada. Eso, hay que esperar. A mí me ha salido una nota. ¿Qué dice? ¿A vosotros no? No. No. ¿Queréis que la lea? Buenos días a todos. Dekia quiere darles la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores, por lo que han demostrado sobradamente su capacidad y experiencia para ocupar el cargo. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Si en algún momento consideran que alguna de las pruebas que les haremos no es aceptable para ustedes, pueden abandonar el proceso. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronholm. A mí empieza a inquietarme de verdad esto del método Gronholm. Quizá deberíamos preguntar y aclarar qué es antes de seguir, ¿no? La verdad es que, joder, si vamos a estar metidos todo el día aquí dentro, lo mínimo es que alguien dé la cara, ¿no? Director, anote. La primera prueba... No, por favor. La primera prueba es la siguiente. Les hemos dicho que son los últimos aspirantes, pero no son los últimos 7 aspirantes. Entre ustedes hay un miembro de nuestro departamento de selección de personal. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato.
Na área de recursos humanos, a gente tem uma série de ferramentas e subsistemas que são importantes para garantir o sucesso da empresa, que é feito através das pessoas. Então, isso começa desde a hora do recrutamento e seleção dos candidatos, né? Dentro do recrutamento, o como a gente chama os candidatos, através de que veículos de comunicação, e o processo de seleção, o como a gente escolhe esses candidatos. Um outro sistema bastante importante é de treinamento e desenvolvimento. É capacitar as pessoas para trabalharem de acordo com a necessidade da empresa. Por melhor que seja um funcionário, sempre é necessário que ele seja adequado e familiarizado com o jeito de trabalhar da empresa. Então é necessário que se treine e desenvolva os recursos humanos da empresa. Um outro sistema importante na área de recursos humanos é o de controle e avaliação dos recursos humanos. Normalmente as empresas usam para isso um programa de avaliação de desempenho, ou seja, acompanhar periodicamente o funcionário através de uma ficha, um questionário específico, onde ele consegue perceber em que pontos ele está forte e quais os pontos onde ele deve melhorar para poder atingir uma performance melhor. Na área de retenção de recursos humanos, é bem importante a gente pensar em fatores como clima organizacional, ou seja, a convivência dentro da empresa ela tem que ser saudável e tem que ser harmoniosa. E uma outra questão que é bastante importante para se reter talentos dentro da empresa é ter um bom plano de cargos e salários, um bom pacote de benefícios e, normalmente, uma remuneração variável que seja atrativa, ou seja, que faça com que os funcionários tenham vontade de produzir mais para alcançar algumas recompensas. Como nós pudemos ver, a descrição das diversas atividades exercidas na área de recursos humanos, lembrando ainda que existe a área de administração de pessoal, aquela que faz os registros, a documentação, emissão de folha e outras atividades burocráticas da área de recursos humanos. Outra função importante administrativa é a questão da função financeira. E o que a função financeira tem como propósito principal? Fazer toda a gestão dos capitais da organização. E ela é feita da seguinte forma. Primeiro, nós vamos fazer uma análise da estrutura desses capitais. Como é que eles são compostos, a origem deles, se é capital próprio, ou seja, dos acionistas, ou capital de terceiros, que pode ser a partir de banco ou até emissão de ações, por exemplo, no mercado. E, finalmente, a alocação desses recursos, ou seja, como é que eu vou distribuir esse recurso dentro dos diversos propósitos que a empresa tem que atingir. Repare, esse recurso e a área financeira trata muito de recursos escassos, ou que a área financeira nunca vai ter dinheiro sobrando em qualquer organização. O que a gente acaba fazendo? Tendo que distribuir da melhor forma possível, sempre focando nos principais propósitos dessa organização. Uma outra atividade onde os sistemas de informação entram com muita profundidade nesta área financeira é desde a gestão de caixa, ou seja, o fluxo financeiro, as entradas e saídas de recursos, a distribuição desses recursos, inclusive o planejamento do uso desses recursos no nosso dia a dia. Como nós pudemos ver, existem várias funções administrativas e nós pudemos perceber aqui as 4 grandes e principais funções administrativas das empresas que podem se desdobrar em outras, dependendo da especialidade da empresa, a área que ela atua, etc. Você pode estar vendo nesse diagrama também que estas funções administrativas elas se desdobram verticalmente, ou seja, desde o nível estratégico, passando pelo nível tático, indo até o nível operacional, onde as operações acabam acontecendo. Como nós estamos numa era de grande fluxo de informações, de grande velocidade de informações, torna-se necessário que as áreas comecem a interligar as suas informações, principalmente para evitar duplicidade de dados e ganhar agilidade com isso. E qual é o nosso principal propósito? O propósito é interligar e integrar todas as áreas da empresa para que elas funcionem com uma única entrada de dados, uma série de atividades de forma automática, evitando com isso redigitações e novas atividades e novos processos sejam efetuados, garantindo confiabilidade nos dados e agilidade nas operações. As funções empresariais que formam o sistema empresa estão conectadas por uma interação total nos processos, nos fluxos de informações e nos encaminhamentos dos recursos necessários à materialização dos produtos e serviços que a organização entrega aos seus clientes. Vamos verificar agora um exemplo prático no caso de um supermercado.
Quando você chega com seu carrinho no caixa do supermercado, repare quanta coisa vai acontecer a partir de uma única entrada de dados. Num primeiro momento, o caixa passa todos os produtos através de um leitor de código de barras. O que ocorre aí? Esses produtos são lidos, são identificados e informam ao cliente o que está acontecendo. Ao final de todas as compras, repare só o que acontece. É emitida uma fatura, ou seja, aquela nota fiscal que a gente retira sempre quando faz as nossas compras no supermercado. Ali vem a identificação do produto e o preço unitário dele. Ao final, vem um valor, aquele valor que você gastou na sua compra. Nesse momento, o caixa lhe faz uma pergunta: qual o meio de pagamento que vai ser feito? Vai ser feito em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, vale ou qualquer outra forma de pagamento. A partir daquele instante que você dá uma informação, se eu vou pagar com esse meio, imediatamente o caixa faz o registro disso, se for necessário, lhe entrega o troco e a partir desse momento o que ocorre? Inicia-se um novo processo interno que você não vê, mas está ocorrendo dentro desta organização. Veja só, o departamento financeiro recebe naquele momento que você efetuou o pagamento uma informação de que você pagou com tal recurso, seja com dinheiro, se for em dinheiro, ele já contabiliza aquilo que está no caixa, se for num cartão de crédito, por exemplo, ele já vai prever a data de pagamento para a qual o cartão de crédito vai efetuar esse depósito na conta do supermercado, e, de outro lado, ele já informa automaticamente o departamento de estoque da loja quantas mercadorias foram retiradas e a loja informa automaticamente, é um CD quando houver, o quanto que já foi retirado do movimento total da loja naquele instante, porque existem vários caixas dentro do mesmo supermercado. Então todas essas operações são informadas e muitas vezes, a partir desse recebimento, é consolidado lá no CD tudo que você vier a precisar para adquirir novos produtos para a reposição desses estoques. A gente pode ver, então, como é que essas informações interligadas podem proporcionar à empresa um alto grau de competitividade. Veja, você ganha velocidade. Com uma única entrada, aquele registro que foi feito lá no caixa do supermercado, várias áreas da empresa já têm essa informação. Veja como é interessante e como isso, aplicado nas empresas, traz muita vantagem na sua operação, no seu cotidiano. Integrações externas com o meio ambiente. Repare, as organizações também estão num processo dinâmico. Quando nós terminamos lá aquela primeira operação, que terminava no caixa do supermercado, passava para o CD vai fazer uma compra para os seus fornecedores. E como é que funciona esse processo? Funciona de uma forma bastante simples. Muitas vezes nós vamos utilizar um processo direto, mas também é usada uma nova ferramenta. Qual é essa ferramenta? É o famoso RFID, ou seja, Radio Frequency Identification. Como é que é esse processo? São um conjunto de antenas, onde você passa um pequeno tag e através desse tag você consegue fazer uma leitura completa do que está armazenado numa caixa, por exemplo, ou até num container, ou até num caminhão. São registros de informações onde eu tenho uma movimentação de tudo que está a ocorrer ou tudo que está a entrar dentro da minha empresa. Existe também uma série de outras ferramentas que nós podemos aplicar no dia a dia nesse relacionamento externo da empresa para com o mercado. Quais são elas? Por exemplo, a primeira, a CRM, Gestão de Relacionamento com o Consumidor. Como é que é feito isso? São sistemas e são bancos de dados que começam a interagir com o consumidor das diversas formas. Toda vez que alguém liga para uma empresa, a informação dele fica registrada. Toda vez que você faz uma compra numa determinada loja, essa informação fica retida e desta forma eu consigo estabelecer uma informação mais direta com você. Imagine se eu sou um supermercado e identifico que você é um bom consumidor, por exemplo, de vinhos. E aí o que eu posso fazer? Toda vez que eu tiver uma promoção de vinhos, eu vou direcionar uma informação para você. Por quê? Aquelas pessoas que são habituais consumidoras de vinhos terão muito maior probabilidade de comprar mais vinhos ou serem mais sensíveis à promoção do que aquelas que não são. Dessa forma, nós conseguimos identificar melhor as tendências, os hábitos dos consumidores e o que eles estão estabelecendo e fazendo de uma forma geral. Vamos encontrar também
um outro processo de relacionamento com todas aquelas organizações que seguem adiante da nossa. Ou seja, se eu tenho uma indústria, eu vou fazer um relacionamento com as empresas que fazem a distribuição do meu pedido. A isso nós vamos chamar de PRM, Partner Relationship Management. O que vem a ser isso? É todo um processo de gestão de pedidos, como é que o nosso distribuidor pede o que precisa, ele pode acompanhar a preparação dos pedidos, a entrega, a projeção da entrega e uma série de outros dados. Junto conosco, ele pode também fazer análise e avaliação do perfil dos clientes para nós darmos uma orientação melhor sobre quais produtos eu posso colocar nessa empresa, de que forma nós podemos melhor obter um desenvolvimento mais rápido. Outra função interessante é a reposição direta, sem a necessidade de solicitação por parte do parceiro. Isso é muito comum, por exemplo, nas franquias, onde a sede do franqueador começa a monitorar os estoques do franqueado e faz uma reposição automática. Também ocorre em supermercados com as grandes empresas, ou seja, uma grande empresa monitora o estoque daquelas lojas, daquela rede de lojas e faz o suprimento automático desse processo. Uma outra função que pode ser exercida é o monitoramento de desempenho, quer dizer, qual o desempenho de cada um dos parceiros, como é que isso ocorre, de que forma isso está acontecendo e como podem ser estabelecidas todas essas relações. Outro item importante é o SCM, ou Supply Chain Management, ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Como é que isso acontece? É todo o processo para o qual eu faço o meu abastecimento de produtos, ou seja, vem desde a matéria-prima básica, passando por diversos fornecedores até chegar na minha empresa. Esse processo também é automatizado. Como é que ocorre? Primeiro, o planejamento de produção vê a necessidade de materiais, requisita o pessoal de estoque, que por sua vez vai identificar se existem ou não os estoques e automaticamente solicita a reposição aos fornecedores, que vão ao longo da cadeia fazendo todo este processo. Assim, quando você for identificar, por exemplo, como é que uma roupa chega na sua casa, você vai imaginar que lá atrás teve alguém que produziu o fio, outra empresa produziu a tintura, outra empresa produziu o tecido, esse tecido foi transportado para uma empresa que foi usado, provavelmente uma confecção, que vai fazer o corte dos produtos, a confecção e para depois chegar na sua casa. Repare, houve uma interligação de etapas que foram colocadas aí e todas elas precisam ser sincronizadas. Imagine que essa roupa vai ter que obedecer um design da moda, vai ter que usar uma cor adequada, vai ter que ter os acessórios pertinentes, né, botões, zíperes, etc., que vão entrar no processo de finalização, por exemplo, de um tecido ou de uma roupa que você usa aí no seu dia a dia. Dessa forma, nós conseguimos perceber as interligações que existem internas e externas de uma organização. Repare bem nesse diagrama, você vai poder acompanhar as diversas áreas de uma empresa, olhando pelo aspecto interno, e suas relações que elas têm com o mundo externo. Veja só como ocorre. O departamento comercial estabelece conexões com os consumidores, identifica esses processos e tem uma avaliação geral. Informa ao pessoal de produção, que por sua vez precisa identificar os estoques e também vai identificar ou vai solicitar o abastecimento por parte dos fornecedores. E, claro, muito importante é a área financeira. O cliente faz os pagamentos daquilo que compra e, por sua vez, a empresa paga os seus fornecedores. Assim, nós temos uma visão integrada das relações internas e externas da organização, principalmente proporcionadas através dos sistemas de informação que nós usamos cotidianamente. Então, a grande preocupação das empresas é sempre como eu estou desempenhando em relação à minha atividade, em relação aos meus concorrentes e como é que eu estou me posicionando em relação ao mercado. Essa sempre é a dúvida de quem trabalha nos altos níveis das organizações. E como a gente pode proporcionar isso? Ao longo dos tempos surgiram muitos indicadores, muitos processos que nos orientam sobre como medir o desempenho das empresas. Recentemente, nós vimos um estudo de Norton e Kaplan que publicaram um texto chamado Balance Scorecard, ou BSC, onde eles sugerem vários indicadores de desempenho, onde eles conseguem conciliar indicadores tangíveis ou mensuráveis quantitativamente e outros indicadores que não são diretamente mensuráveis, mas os seus resultados podem ser mensurados. Dessa forma, eles conseguiram estabelecer 4 grandes prismas pelos quais a gente enxerga o processo das organizações e como eles podem ser avaliados. Dessa forma, esses prismas ou perspectivas pelas quais nós podemos observar as empresas são vistas em 4 níveis. O primeiro nível,
o nível de clientes. Como é que os clientes nos veem e nós vamos estabelecer todas as ferramentas para as quais nós vamos identificar esse relacionamento e a identificação correta dos clientes e os processos de relacionamento com eles. A segunda perspectiva, nós vamos dizer que é uma perspectiva de processos internos da organização. E o que vem a ser isso? É como é que todas as operações ocorrem na empresa, o monitoramento dessas operações, a sincronia delas e, repare, transversais na empresa, ou seja, não é dentro do departamento, é através dos diversos departamentos da organização. A perspectiva de inovação e aprendizado é exatamente aquela capacidade que nós vamos ter de desenvolver novos processos, como é que estão os nossos funcionários e o que precisa ser transferido a eles, no sentido de qualificá-los para atingir aqueles objetivos necessários da organização. E, finalmente, a perspectiva financeira. Como nós deveremos nos parecer para os nossos acionistas? Qual a atratividade da rentabilidade da empresa que nós vamos proporcionar ao acionista, principalmente através dos sistemas financeiros que são colocados aí de uma forma direta. O interessante é que essa proposta do Balanced Scorecard é que deve ser aplicado em todos os níveis da organização, ou seja, um objetivo colocado no top passa a ser desdobrado em todos os níveis até chegar a cada profissional da organização, ou seja, cada pessoa sabe dos seus objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Uma ferramenta interessante que Kaplan e Norton colocam no BSC é exatamente o aspecto de poder monitorar ao tempo todo a execução das tarefas. Eles utilizaram a ferramenta do semáforo, ou seja, das cores do semáforo, para a gente poder monitorar o andamento das empresas. Por exemplo, eu consigo acompanhar a evolução dos trabalhos quando eu vejo na cor verde é que tudo está bem. Amarelo é que alguma coisa está começando a sair do padrão. E vermelho é que a coisa saiu fora do padrão e merece uma atenção direta, porque pode incorrer em outros desdobramentos que vão alterar todo o resultado desta organização. Assim, nós pudemos ver como é que se aplica uma das ferramentas de avaliação de desempenho numa organização. Gestão estratégica empresarial. A própria estrutura interna da organização é concebida para funcionar como um instrumento para tornar as pessoas produtivas no trabalho conjunto, tendo uma dependência cada vez maior na motivação e iniciativa dos trabalhadores do conhecimento para o bom desempenho da empresa em seu mercado. Conforme a gente pode ver, a gestão da informação é muito importante para as organizações porque elas proporcionam uma visão estratégica. O que a organização deverá fazer, para que lado ela deve ser conduzida e como ela deve ser conduzida dentro do seu dia a dia e dentro das suas operações. Gestão da informação e do conhecimento. É muito importante que todas as informações devam ocorrer em tempo hábil. Para quê? Para proporcionar à organização tomar as decisões mais adequadas, sincronizar tudo, proporcionar à organização exatamente obter o melhor resultado possível. Essa sincronização é decisiva para que ela funcione adequadamente. Capital intelectual das organizações. Como é que se processa isso? O que é um capital intelectual? Vamos verificar o seguinte, pessoal. O capital intelectual de uma organização é exatamente a somatória de todo o conhecimento que ela produz. Infelizmente, nós temos um mau hábito no Brasil de não documentar, de não registrar determinados atos, determinados hábitos, determinadas atitudes, até determinados atalhos que são conseguidos em determinadas funções e processos da organização. Tudo isso forma um capital intelectual, tudo isso forma uma base de conhecimento que proporciona à organização atingir determinados resultados. É muito importante nós começarmos a nos preocupar com isso. E como transferir esse conhecimento a outras pessoas? Ou seja, nós temos capacidade de começar a dimensionar esse capital intelectual de uma organização. Por vezes, esse capital se traduz em tecnologias. O que vem a ser isso? Eu vou desenvolver alguma técnica, algum macete, algum processo diferenciado e, inclusive, esse processo diferenciado pode ser vendido, comercializado a terceiros. Isso vai gerar uma nova receita para a organização. Veja só, há muitas empresas hoje que obtêm receitas a partir de processos que foram desenvolvidos dentro das suas organizações, dentro das suas atividades cotidianas. Portanto, é muito importante que a gente tenha o hábito de documentar todos os processos, todos os mecanismos, inclusive disseminar esses hábitos. Toda vez que algo for alterado, vamos pensar por quê e informar a todos. Isso pode ser uma grande diferencial, um grande processo para que nós consigamos enxergar e obter melhores resultados no futuro. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso encontro de hoje.
O que nós observamos hoje? Observamos o sistema empresa, ou seja, como é que ele é constituído, as 4 grandes áreas da organização, né? Recursos humanos, financeira, comercial e produção. Dentro dessas áreas, como é que nós aplicamos os sistemas de informação e identificamos a importância de haver o interrelacionamento dentro da organização e da organização para as entidades pelas quais ela se relaciona fora da mesma. A nossa dica de estudo é o livro Sistemas de Informações Gerenciais, de Djalma Pinho Rebouças e Oliveira. Você vai encontrar alguns capítulos que tratam exatamente do que nós abordamos hoje. Sucesso e até o próximo encontro.